Agora estamos aqui com o nosso convidado do dia para falarmos sobre marketing digital, que é um assunto que está muito em alta e muito importante para você, empresa, e também você como profissional ter um posicionamento no digital. Vamos falar muito sobre isso com o Lucas. Lucas, muito obrigado por estar aqui hoje. Você que já é da casa, te convido agora a se apresentar para que todos os nossos ouvintes, telespectadores, conheçam quem é o Lucas. Vamos lá, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, contribuindo com esse conteúdo, que é um tema tão importante, atual, e só tende a crescer, né? Nos próximos anos vai ter um boom gigantesco, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu sou o Lucas, apaixonado por criatividade, apaixonado por tecnologia, gosto muito de conversar, você vê que eu falo pra caramba. Vai ter uma hora que você, por favor, deixa eu um pouquinho falar agora. Estudo comunicação desde 2007, sou formado em publicidade e propaganda, tenho uma empresa de marketing digital com foco estratégico e experiência do cliente. E atuo nessa área desde 2011, mas no começo eu era mais da parte criativa. Então era o cara que pensava, me dava um texto e eu pensava como que eu ia transformar aquele texto em visual. Então sou extremamente apaixonado por criatividade. E esse é o Lucas, pai, esposo, amigo, músico. Também gosto muito de música, toco instrumento, toco violão erudito e violino. Então acho que essas coisas que envolvem a criatividade e trabalhar a mente nasceu junto comigo. Nós estamos numa sala que é pouco criativa hoje, super colorida. Temos um orelhão aqui em homenagem ao nosso atendimento ao cliente. Pouca criatividade, Lucas. Muito obrigado por estar aqui hoje. E para contextualizarmos agora, qual a importância do marketing digital hoje para as empresas e para as pessoas, para nós consumidores? Bom, eu sempre digo que quem não está no marketing digital não está em lugar nenhum. É o primeiro ponto de partida. É uma empresa que não está no digital, ela não é conhecida, ela não é vista e muito menos ela vai ser lembrada. Como diz o ditado, quem não é visto não é lembrado. É isso mesmo. E como as empresas fazem hoje para de verdade ter um posicionamento digital que traga resultado? Não só, né, não é só fazer um post. O que as empresas precisam fazer para de verdade estar no marketing digital? Vamos lá, parece uma pergunta simples, mas ela é muito complexa do ponto de vista profissional, né? Primeiro você precisa pensar sempre no cliente, não exclusivamente na pessoa física do cliente, mas na experiência que ele vai ter recebendo a sua mensagem. Então, tudo começa a partir do seu posicionamento. Vão ter pessoas que, assim como todo mundo, como nós aqui, que estamos aqui nessa sala, como o pessoal que está lá fora e tal, tem gente que gosta de você, tem gente que não gosta de você. E tá tudo bem. No marketing digital é a mesma coisa. E o que vai ser esse termômetro que vai definir quem gosta de você e quem não gosta de você? Pelo seu posicionamento. Ou eu concordo com isso ou não concordo com aquilo. Então a primeira coisa é você ter um posicionamento muito bem definido. O que você é, o que você faz, como você faz, são atividades importantes. E aí essas pessoas vão se conectar com a sua ideia, com a sua jornada. É o primeiro ponto. Então, tendo o posicionamento bem definido, você já consegue expor isso para o mundo. Então, as pessoas vão acabar se conectando quando você faz algo que elas fazem. Opa, isso é legal, eu gosto disso, eu me posiciono assim também. E aí, depois que você começa a levar essa mensagem, você começa a atrair fãs. Eu digo que existe uma jornada interessante, que é assim. Primeiro você tem aquelas pessoas que não te conhecem, então são visitantes. Vamos supor que você abre uma empresa agora e aí você começa a colocar conteúdos lá e tal. E essas pessoas vêm como visitante. Depois de um tempo, ela vira visitante seguidor. Ela para, opa, eu gostei desse conteúdo aqui, eu vou seguir esse cara porque tem mais coisa lá legal. Depois de um tempo, ela deixa de ser um visitante, deixa de ser um seguidor e vira um seguidor engajado. Que é aquele cara que você posta, ela curte, você posta, ela comenta, você posta, ela compartilha. Depois, ela vira um comprador. Porque quando ela sentir uma necessidade que aquele seu produto vai suprir, ela vai comprar de você porque ela está preparada. Ou seja, você preparou essa pessoa para uma jornada que ela não sabe ainda que ela vai comprar no final. E isso serve para a empresa, isso serve principalmente para infoproduto, que agora é a coisa do momento desde o começo da pandemia. Sim. Então, toda essa jornada, ela serve para uma empresa física, para uma empresa digital, no caso de infoprodutores, e por aí vai. E hoje a gente fala muito de infoprodutos, produtos que só existem no digital. E muitas empresas estão hoje indo para este caminho. Mesmo empresas de tecnologia estão levando as suas soluções para a nuvem. Então o físico ele deixa hoje de ter um papel
E tem um papel diferente, digamos assim. Não que ele deixe de ter um papel importante, mas ele tem um papel diferente. O consumidor vai continuar indo na loja, mas ele vai olhar o seu digital para saber se aquela marca tem um posicionamento adequado para quando eu for na loja, de fato, será que eu vou comprar de uma marca que não está de acordo com meus valores? E às vezes aquele consumidor experimenta na loja e volta no digital e compra no digital. Então hoje o físico e o digital, ele tem uma mescla muito grande. Isso para vários produtos, isso para vários segmentos. Como que você enxerga esta pluralidade do físico e do digital hoje para os negócios? Essa é uma pergunta bem interessante também. Essa semana, estava conversando com um cliente e eu falei exatamente isso para ele, né? Que há uma realidade antes pandemia, uma realidade durante a pandemia e uma outra realidade pós-pandemia que é muito parecida àquela realidade antes pandemia. Só que agora, essa realidade é uma junção de digital com físico. Então as pessoas descobriram e potencializaram ainda mais que elas podiam comprar online, até banalizar esse medo de que compra online tinha um certo risco e tal. Isso para a pandemia foi um grande benefício. Foi um grande benefício, praticamente zero. As pessoas agora não acreditam mais naquela coisa de que comprar pela internet é só roubada, não funciona, nunca chega, vem pedra, vem não sei o quê. Então, isso foi eliminado da mente das pessoas. E aí, com o físico, as pessoas começaram, ao final da pandemia, as pessoas começaram a ter mais liberdade de ir ao shopping, de ir à loja, de olhar antes de comprar. Porque antes o problema era você comprar sem olhar. E aí chegava, não era, principalmente mulher, né? Vai comprar uma roupa... Não era bem assim que eu imaginei. Quem não passou por isso? Compra, putz, não é desse tamanho, ou eu achava que dava. E aí vem todo aquele transtorno de mandar de volta, trocar, pedir um número. E a loja física não. Só que aí a gente cai numa outra realidade. De que você vai na loja, e aí você olha a peça, você prova, esse tamanho dá pra mim. Mas eu não vou comprar agora. E aí você chega em casa e você compra porque o custo tá diferente. Tá mais barato, tá mais em conta. E aí vem uma série de fatores. Claro que a gente não pode comparar digital com físico, porque o digital vai ser sempre mais em conta, porque não tem toda aquela estrutura, não tem funcionário para você custear, não tem os custos de uma loja física normal. Então é comum que o preço seja um pouco mais acessível. Então acontece muito esse jogo. Mas eu vejo que agora, atual pós-pandemia, o mercado físico ele tá aquecendo, tá voltando a aquecer de novo, as pessoas estão indo comprar. Tanto que eu até falei pra minha esposa, o pessoal fala muito de crise, mas o shopping tá sempre cheio, tá todo mundo comprando coisa, todo mundo precisa abastecer o carro. Crise pra quem? Então, a gente ficava nesse dilema. Mas eu vejo hoje o digital e o físico andando juntos. Claro que o digital com uma potência muito maior. Exatamente. E ainda nós temos um grande mercado do live commerce, dos e-commerces no digital, do e-commerce dentro das plataformas sociais, que é algo que ainda é um pouco embrionário no Brasil, quando a gente compara com alguns países que os live commerces são gigantesco e tem uma audiência muito grande. Ainda, como você vê essa tendência aqui no Brasil? Isso é uma coisa muito interessante, porque olha só, hoje o poder de compra ele tá justamente para quem nasceu na década de 2000. Por quê? É agora, nesse período, que esse pessoal tá chegando na maioridade. Então a independência financeira deles torna isso muito mais favorável. Eles não têm medo de comprar no digital. Eles não têm medo de desbravar plataformas de e-commerce. Então, ou seja, esse pessoal que antes dependiam dos pais para comprar, eles não compravam. E agora, que eles vão ficando aí com 17, 18 anos, arrumam o primeiro trabalho, eles não têm mais essa prática de ir na loja comprar um eletrônico. Eles compram pelas plataformas digitais. Então, ou seja, esse grupo inteiro, esse público inteiro, eles compram online o tempo inteiro. Eles não conseguem mais ir pegar uma fila, eles não sabem nem o que é uma fila mais, um caixa de... Na nossa idade a gente entrega, né? Mas quando a gente ia no banco, pelo menos quando eu tinha 18, 19 anos, tira a tarde pra ir no banco, né? Porque a fila era gigante, era um evento da tarde ir ao banco. E a pessoa hoje, né? O consumidor hoje tá fazendo 18, 19 anos, nem imagina o que é um evento de ir no banco como nós íamos há 20 anos atrás. De ir, pegar uma fila que durava pelo menos 1 hora, 1h30... para chegar no caixa, às vezes não conseguir solucionar, ter que voltar no outro dia e volta para casa. Ou seja, o tempo que você tem de deslocamento no banco, 1h30 de fila, 2 horas de fila, não resolveu, voltou para casa, acabou a tarde. Gasta outro tempo, outro dia, só para ir no banco de novo. E hoje faz o quê? 2 cliques no celular. Eu dei uma palestra no final do ano passado, no comecinho de dezembro, que
que foi exatamente isso, né? Tinha um grupo de 250 jovens e eles tinham em torno entre 15 e 17 anos. E eu falei pra eles assim, coisas que vocês nunca verão na vida de vocês ou não terão oportunidade de ver. Primeira coisa é lista telefônica. Páginas amarelas. Eu tenho 31 anos, e eu lembro de meu pai, quando teve o primeiro telefone dele em casa, veio uma lista telefônica, parecia uma bíblia. E aí a gente ficava brincando de olhar aquele telefone de todo mundo ali. Então você achava. Outra coisa, guia de rua. Guia. Todo carro é o tinha nosso um guia. Waze. Todo carro tinha um guia, então você tinha que abrir a página certinha e você tinha que desenhar a sua rota. Exato, eu tinha um embaixo do banco do carro quando tirei carta. Confesso. Cara, é inacreditável. Eu lembro até hoje que eu conseguia me encontrar naquilo ali e saber onde eu tinha que chegar, qual rua eu pegava, e aquilo atualizava todo ano. Hoje, você vai pra qualquer lugar com isso aqui. Aliás, hoje a gente tá com um computador na mão. E antes nós tínhamos ficha telefônica. É, cartão telefônico. Cartão telefônico. Ou seja, toda carteira, a gente sempre tinha 2, 3 fichas de emergência. A gente precisava de alguma coisa e procurar o orelhão. Meu pai colecionava cartão de telefone. E aí, cara, eu falei assim, olha, vocês pegaram um período digital do qual os pais de vocês e nós, que somos um pouco mais velhos, não sonhávamos em pegar. Hoje a criança já nasce com um celular. Você coloca um desenho, você coloca um... Eu não sei nem os nomes do desenho que meu filho fica assistindo lá, eu olho aqueles bonecos feios, eu falo, qual o nome disso aí? Ele, pai, é Mong Drongo. Pô, nem conheço, é uns bonecos meio feios, mas ele acha maravilhoso aquilo no celular e vai assistindo. A gente não, a nossa época é totalmente diferente. Então, ou seja, o digital, para esse público que está completando agora a maioridade, é extremamente funcional, é extremamente positivo, porque eles são os consumidores do futuro. Então, tudo que eles vão fazer tá ligado ao digital, tá ligado a algum serviço digital, seja e-commerce, seja serviço. Então, ou seja, eles vão continuar comprando, eles vão potencializar muito, e quem investir na experiência do cliente vai sair na frente. Exato. E esse público, eu fiz um estudo hoje, acho que já contei isso num outro episódio, junto com uma operadora de telefonia, nós tagueamos justamente este nicho de persona. E foi identificado que um percentual com bastante relevância tirou o ícone de telefone da primeira tela do celular. E aí nós fomos questionar um percentual desses jovens, por que você tirou o ícone de telefone da tela principal do seu telefone? E aí a resposta foi muito simplória, porque eu não uso. Não uso o telefone. Eu falei, mas isso não é um telefone? Isso é um telefone. Aí o pessoal fazia umas caras assim pra mim. Assim, o que será que é, se não é um telefone? Isso é um telefone, mas eu não uso como telefone, então eu tirei o ícone pra colocar ícones de aplicativos que são mais relevantes para o meu dia a dia, que eu me comunico mais por estes outros aplicativos do que o telefone. Eu não ligo para ninguém e ninguém me liga, então eu não preciso desse ícone na primeira tela. E esse consumidor, além disso, ele tem uma relação com as redes sociais muito diferente. Né, algumas gerações ficam preocupadas, puxa, mas eu vou postar um vídeo, mas meu cabelo não tá perfeito, essa roupa, não sei o quê. E essa geração, quando a gente vai para algumas plataformas, TikTok, Kawaii, eles postam e gravam do jeito que eles estão na vida real. Então é uma relação do digital, uma relação de consumo, uma relação de praticidade muito diferente. E como que as marcas fazem para encantar esses consumidores que têm este desprendimento? Esse consumidor não quer comprar casa, ele quer comprar experiência. E a nossa geração queria comprar casa, porque meu sonho era se formar e comprar uma casa, quando eu saí da faculdade. A geração que se forma hoje Minha não família quer sempre comprar falava casa. isso. É isso mesmo, acho que a última coisa que a gente pensa é comprar uma casa. Hoje? Ainda mais hoje, né? Se eu perguntar pro meu filho o que você quer, assim, esta opção não vai nem entrar na lista. Mãe, eu nem pensei em sair daqui. Pra começar. Então, é interessante quando você fala que o período muda a mente das pessoas. Eu vejo da seguinte forma. Hoje há uma adesão digital muito grande por parte de pessoas mais experientes. Então, elas são obrigadas a estarem no mundo digital, porque senão elas perdem a oportunidade de ver os netos crescer, os bisnetos crescerem, perdem a oportunidade de ter notícias, porque ninguém liga mais pra ninguém, é tudo WhatsApp, ou é tudo YouTube, ou é chamada de vídeo.
Então, a realidade para eles é totalmente diferente. Então, eles são obrigados a entrar. Eu lembro quando minha mãe aprendeu a mexer no WhatsApp, cara, para ela, assim, parecia que ela tinha aprendido a ler. Porque ela ficava fascinada. Nossa, não sabia que dava pra fazer isso aqui. Olha, e aí todo dia ela mandava foto de plantinha. Todo dia ela mandava foto com mensagem de Jesus. E aí pra ela aquilo era, pra mim era um saco. Porque, pô, mãe, de novo, todo dia. Mas pra ela era uma experiência que ela nunca teve a oportunidade de ter. Hoje ela já se acostumou, então ela não se surpreende muito. Agora, pra quem já está, eu vejo que nem as crianças se surpreendem mais. Assim, meu filho, quando ele vê uma coisa assim que é muito fora do comum, ele age naturalmente, como se pra ele aquilo ele já soubesse que ia acontecer de alguma forma, né? Então, o digital, para esses públicos, é muito diferente. A realidade é diferente. Para uns, ainda é surpreendente. Para outros, é uma coisa que... eles iam ter que fazer um dia. Eu já estava sentindo... Inconscientemente, ele já estava sentindo a necessidade. Porque quando a gente começa a manusear isso aqui, ou um aplicativo, a gente começa a encontrar problemas. Eu acho que ficaria mais prático se eles fizessem isso. Então, quando as empresas fazem uma atualização, eles já não se surpreendem tanto porque eles já sentiam necessidade ou falta que aquilo devia ter. E muitas vezes o consumidor contou para a marca. Hoje, cada vez mais o consumidor conta para a marca o que ele precisa. E as marcas que entendem e colocam isso no plano de ação melhoram mais rápido. Então, ele já espera de alguma forma. E ele até gosta. O consumidor, ele gosta quando a sua opinião é valorizada. Porque, eu dei a sua opinião, realmente, agora resolveu. Então, a marca, ela ganha, eu brincando, ela ganha consultorias de graça dos consumidores, porque eles mesmos falam para a marca o que ela precisa melhorar. Esse ponto aqui não tá legal. E aí a marca pode taguear isso hoje no digital de N formas, com mapa de calor do site, com ferramentas de sentimento, de análise de sentimento, com análise de percepção, com Business Analytics, com Google. Mas eu fui numa palestra recente, que eu sou palestrante também, estava estudando até por uma palestra que eu ia ministrar de transformação digital, e aí eu fui estudar o tema e participei de alguns eventos. Hoje, a gente ainda tem mais da metade dos sites no Brasil sem um Google Analytics, um Google ADS. E você, pro digital, quando você escuta isso, e você sabe dessas estatísticas, como você visualiza o potencial ainda de tudo isso? Cara, uma empresa que não tem essas formas de traqueamento... E são grátis, né? Lembrando, são grátis. E que são grátis, assim, não dá pra entender. Isso, quando uma empresa tá começando, até você consegue entender. Pô, eles vão implementar mais lá pra frente e tal, porque a gente sabe do processo que leva, a gente sabe da dificuldade que leva. Você precisa ter uma equipe que faça esse traqueamento, um cara que seja especialista em leitura desses dados pra transformar aquilo em ações. Ponto. Pra uma empresa grande ou de médio porte que ainda não tem essa estrutura de traqueamento, de mapa, cara, não dá pra entender, porque tá tudo ali. O que ele precisa... Na verdade, ele nem vai precisar fazer muito esforço para pensar o que ele precisa fazer, porque aquilo já vem para ele ali. Olha, você tem que mudar aqui, você tem que mudar aqui. Então, precisa ter um traqueamento. Você precisa ter um mapa de calor. Pô, o cara entra no meu site, ele vai até o final da página. Onde é que ele para? Será que ele vê esse vídeo inteiro? Quanto tempo ele vê esse vídeo? Será que ele leu aquela mensagem que eu coloquei ali, porque aquela mensagem é de um produto novo, é de um lançamento? O cara que não tem essa noção, o cara que não entende isso, ele não consegue melhorar duas coisas. Primeiro, a experiência do cliente com a página. E segundo, a informação que a página leva até o cliente. Será que está sendo clara? Será que eu realmente estou sendo específico naquilo que eu quero ser específico? Então, precisa ter um traqueamento muito bom. E essas ferramentas de Google Analytics, de Google AdWords, de Facebook ADS, precisa ter. É aquilo que você falou. Os clientes vão dizer pra gente aquilo que eles querem sem eles saberem que estão dizendo. Olha que interessante. Quando eu ponho uma pesquisa, eu falei isso para um cliente no começo dessa semana. Eu falei para ele, olha, vamos fazer o seguinte... Faça uma pesquisa. Coloca lá nos seus stories lá. Se vocês tivessem que escolher entre maçã e banana, qual seria? Os clientes vão te dizer qual é o gosto deles. Se a maioria optar por maçã, você começa a fazer post relacionado à maçã. Começa a utilizar a cor da maçã. Começa a falar dos benefícios da maçã. Começa a falar, sei lá. Eles vão te dizer qual é o assunto que eles querem ouvir de você. A persona que está te ouvindo, seu público está querendo dizer aquele conteúdo. É isso mesmo. E hoje, para o digital, a gente tem isso como uma parte primária, até eu digo, porque senão as marcas não vão vender. E quem vende pela internet e ainda não faz isso, já não consegue mais trafegar. Que hoje o básico já não é tão suficiente para a gente ter um infoproduto num lançamento grande, ou mesmo uma marca que vai lançar um produto, seja físico, também grande, se a gente não fazer o básico, o higiênico, eu digo até nas redes sociais.
Que dicas você daria para essas empresas saírem desse patamar e ir para o outro patamar ali, impactar o número de vendas? Faça o arroz com feijão bem feito. É a dica principal. Então a gente quer enfeitar muito, quer colocar cereja no bolo. Pô, faz a receitinha. Quantidade ideal de açúcar, quantidade ideal de massa, quantidade ideal de ovos. Faz o bolo bem feito. O resto, você vai vendo com o processo. Como é que você melhora. Eu digo que a estrutura digital de uma empresa, ela precisa partir do básico. Identidade visual. A identidade visual, ela está condizente com o teu posicionamento? Ela está condizente com a realidade do público? Ela está condizente com aquele público que você escolheu, que é o teu público, o teu avatar ideal? É o primeiro ponto. Beleza, ela está. Ok, agora vamos partir para um próximo patamar. Agora sim, a gente pode criar artes com aquela nossa identidade visual. A gente pode criar conteúdos com a nossa identidade visual. Colocar nas plataformas. Eu estou em todas as plataformas. Eu tenho o Google, que me dá acesso ao YouTube. Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook. Eu tenho TikTok. Eu tenho WhatsApp Business. Eu tenho... Beleza. E o que a gente faz com tudo isso? E aí é que entra o pulo do gato. A estratégia. Exato. Como é que você vai utilizar cada plataforma para atingir cada público? Porque assim... meu público é único. Meu público é homem de 25 a 35 anos, estabilidade financeira média, classe B. Tá, e aí? Isso aí são dados cadastrais, não são personas. Tem uma discussão muito profunda sobre isso, né? Ok, então agora você sabe o dado cadastral do seu cliente. Quem é ele? Qual a personalidade? O que ele quer? Qual é a dor? É isso mesmo. O que ele espera? Eu falo pro cliente o seguinte. É como no relacionamento. Quando você casa, você precisa namorar antes. Quando você decide casar, significa que você sabe tudo sobre a sua parceira e espera-se que a sua parceira saiba sobre você. Então ela sabe onde você gosta de ir, que tipo de roupa você gosta de vestir, que tipo de música você gosta de ouvir, o que você gosta de comer. Ela sabe tudo. Com o cliente é a mesma coisa, você precisa saber tudo. Ele é a menina dos olhos azuis. É o modelo, Deus grego para as mulheres. Então você precisa saber tudo sobre o seu cliente. Quais são as dores dele? Quais são os problemas que o teu produto vai resolver na vida dele? E aí, partindo dessa máxima, você consegue aplicar estratégias direcionadas para cada rede social específica. Não adianta você gravar um vídeo, postar no YouTube, e esse mesmo vídeo ir para o TikTok, ir para o Instagram, ir para o Facebook, e você, pronto, agora eu já fiz minha parte, vamos esperar os clientes virem. Não é bem assim, mas que funciona hoje. Não é bem assim, é isso mesmo. Até porque os algoritmos, se a gente for entrar no algoritmos, cada plataforma tem um algoritmo, precisa ter uma estratégia, precisa ter um posicionamento. Lógico que esse posicionamento precisa estar ligado, como você disse, à sua marca, mas o que funciona para uma plataforma não vai te fazer vender na outra plataforma. Não necessariamente. Algumas coisas dá para aproveitar? Sim. Outras, não. Você precisa adaptar e criar conteúdo para aquela fonte, para aquele horário, para aquele público e para o objetivo que você quer. O jeito de se comunicar é diferente. Apesar da comunicação ser a mesma, o jeito que você se comunica precisa ser diferente, senão você não atinge os seus públicos em diferentes plataformas. Apesar de ser a mesma pessoa, ela tem experiências e ela tem uma vida digital diferente em cada uma. Ela passa mais tempo numa plataforma do que outra. Não significa que ela não use aquela plataforma. Sim. Mas dentro da sua estratégia, você vai captar ela aqui e vai direcionar ela aqui. Então você precisa entender como é que é a rotina digital desse seu público. Quais são os aplicativos mais importantes que ele tem aqui no celular? Exato, de novo a gente volta para o item anterior. Você está tagueando o comportamento do seu consumidor, você sabe por onde ele passa, quais são os passos desse seu consumidor, para você aí sim fazer a melhor estratégia de experiência para esse cliente. Senão nada acontece, senão estratégia sobre achismo não traz lucro. Eu sempre falo que a gente precisa manter uma neutralidade científica. Não é o que eu acho, sim. Não é o que eu sei, não são os meus gostos. É tudo direcionado para o meu produto e para o cliente. Será que meu produto resolve isso? Resolve para mim. Mas será que está resolvendo para o meu cliente? Resolve para você, não necessariamente resolve para mim, não necessariamente resolve para o colega e assim sucessivamente. Estamos no papo, está fenomenal, conversa cheia de conteúdo, mas temos um tempo aqui para o nosso podcast. Te convido às considerações finais, uma mensagem que você queira deixar aqui para quem está começando no marketing digital ou uma lição que você aprendeu e queira deixar aqui para os nossos ouvintes. Vamos lá, se eu tivesse que dar um conselho para quem está começando agora ou para quem está já engajado, a palavra que definiria tudo seria constância. Você precisa, o digital hoje ele exige uma constância. Você precisa ser constante, você precisa ter um calendário do qual você saiba o que você vai fazer daqui para frente. Isso já é princípio de estratégia.
Então, precisa ser constante. Você precisa postar com constância. Você precisa postar não só conteúdo. A gente sempre fala de conteúdo que engaja. Ou qual é o melhor conteúdo. Não tem. Você precisa fazer teste, utilizar o teu termômetro, que é o teu público, para saber o que está dando certo, o que não está. Mas você precisa ter constância. Não é que aquele conteúdo não deu certo, que você não serve para produzir conteúdo. Você precisa testar outras formas de produzir. E assim, você vai ouvindo o teu cliente, você vai percebendo o direcionamento que está se dando ali nas tuas páginas e você vai conseguindo resolver. Mas a constância é importante. Muito importante, concordo plenamente. Lucas, muito obrigado pelo conteúdo, por ter disponibilizado vir aqui ao podcast. Parabéns pela trajetória e dedicação de carreira. Obrigado, tamo junto.